Chu, tá filmando? Tá ou não tá? Tá. Beleza. Aqui, deixa eu te falar um negócio aqui. Tu conhece esse poema aqui, ó? Pode falar? Minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá. As árvores que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Entendeu? Ó, minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá. As árvores que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aí fala assim, ó, em cismar sozinho à noite, mas prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá. Ele tava triste, porque a minha terra, que ele tá falando, é o Brasil. Ele tava exilado na Europa. Aí como ele não podia voltar pro Brasil, aí ele fez essa canção, Gonçalves Dias, Canção do Exílio. Literatura brasileira, clássico. Beijão aí, Ronaldo. Chu, aula de física, não é de literatura. Fazer os exercícios do capítulo 4, crianças. Capítulo 4 de Física 2, é onde que nós vamos falar sobre termometria e propagação de calor. Eu dei um aulão sobre isso, Cauã, porque o primeiro ano a turma fica calada, todo mundo presta atenção, a gente consegue dar aquela aula top, assim, ó. Salinha pequena, todo mundo querendo aprender. Eu dei um top aula, então eles já sabem fazer esses capítulo 4 aqui. Eu não precisava nem estar fazendo, porque eu creio que já tá todo mundo com esses exercícios resolvido. Mas vou resolver, porque isso tudo que eu falei é mentira. Não tá nada resolvido. Eles tiveram muita dificuldade de resolver esse capítulo. E então a gente vai fazer. Chu, olha aqui pra mim. Um estudante no laboratório, essa questão 1 dos conceituais, deveria aquecer certa quantidade de água desde 25 graus Celsius até 70 graus Celsius. Depois de iniciar a experiência, ele quebrou o termômetro. Quebrou o termômetro de escala Celsius e teve que continuar com o outro de escala Fahrenheit. Os caras são muito criativos para fazer esse tipo de questão. Ele tava aquecendo... Ele tava medindo a temperatura com... Ele tava medindo a temperatura com o termômetro em Celsius e quebrou o termômetro. Ele pegou um termômetro de escala Fahrenheit. Em que posição o novo termômetro que ele deve ter parado o aquecimento? Chu, ele aqueceu o bagulhete lá que ele estava aquecendo até 70 graus Celsius. Mas ele não mediu com termômetros graduados em Celsius, ele graduou em Fahrenheit. Então, qual o número que o termômetro estava graduando? O que a questão está te pedindo, criança? Ele está pedindo para tu converter 70 graus Celsius em Fahrenheit. Kawane, como que a gente faz isso? Eu ensinei para eles. Estampa a caneta laranja aí. Olha a fórmula aqui, Chu. Celsius. A minha temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a minha temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Chu, me ajuda aqui a fazer as continhas de cabeça aqui pra gente não perder tempo. Eu tenho 70 graus Celsius aqui, ó. Eu tenho 70 graus Celsius dividido por 5. Isso daqui é igual a F menos 32 sobre 9. Eu falo para as crianças assim, olha, não multiplica cruzado quando esse número daqui for múltiplos de 5, que a gente consegue dividir. 70 dividido por 5, faz aí pra mim, Chu. 14, né? Hã? Então eu tenho aqui, ó, 14 é igual... Eu já posso passar aqui, ó, não sei se vocês têm essa autonomia, mas eu já posso pegar esse 9 pra cá e passar ele pra cá multiplicando. Correto? Ou será que eles não vão ter essa autonomia de enxergar a Kawane? Eu faço passo a passo. 14 é igual a esse lado daqui. Vou jogar pra cá, hein? Aí esse 9 vai passar pra cá, Chu. Faz aí pra mim no lado já 14 vezes 9. 14 vezes 9 é igual a F menos 32. Quanto que é, Chu? 126. Quanto que é? 126. 14 vezes 9, 126. Mas eu acho que eu tô fazendo muito direto. Eu acho que eles não vão entender o jeito que eu tô fazendo. Né? Então, 126 vai ser igual a F menos 32. Agora eu vou só inverter aqui para ficar bonitinho. F é igual a 126. Esse cara que estava positivo, ele passa para cá e fica positivo. Isso aqui vai dar 158. Então,
eu tenho um termômetro que ele tá marcando 70 graus Celsius, calor em cristal, é a mesma coisa do que eu ter um termômetro graduado em 158 graus Fahrenheit. A recíproca é verdadeira. Calma, olha essa daqui, ó. 2. Vocês entenderam, criança? Com o objetivo de recalibrar um velho termômetro com a escala totalmente apagada, um estudante coloca em equilíbrio térmico, primeiro com gelo fundente e depois com água em ebulição, sob pressão atmosférica normal. Em cada caso, ele anota a altura atingida pela coluna de mercúrio, 10 centímetros e 30 centímetros respectivamente, medida sempre a partir do centro do bulbo. A seguir, ele espera que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o laboratório e verifica que, nessa situação, a altura da coluna do mercúrio é 18 centímetros. Qual é a temperatura do laboratório na escala Celsius desse termômetro? Calma, essa questão ela é muito difícil de interpretar. Correto? Olha aqui, Chu. Olha aqui, Chu. Vou olhar. Olha só o que a questão me fala. Chu, o que é gelo fundente? Fundente. O que é gelo fundente? Gelo em estado fundente. É o gelo quando ele está derretendo. Hã? Fusão, fundente. Aí, Chu, olha só. Eu vou fazer aqui duas escalas aqui, ó. Como se eu tivesse feito duas escalas aqui, como se fosse de Celsius e de Fahrenheit. Aí, olha só o que acontece aqui, ó. Aqui, ele percebeu... O que ele fez? Ele colocou um gelo, e ele colocou o termômetro, Chu, naquele gelo, correto? Aí o que acontece? Quando o gelo ele estava derretendo, olha aqui pra mim, Cauane, cristal. Quando o gelo estava derretendo, esse bagulete daqui, ó, tava a 10 centímetros de altura. 10, não é 10 graus não, ele dava 10 centímetros. O termômetro, o líquido ali não sobe. Quando o gelo estava derretendo, que no caso vocês sabem que o gelo se derrete a 0 graus Celsius, ele estava a 10 centímetros. E quando o gelo estava em ebulição, que aqui é 100 graus Celsius, o meu outro termômetro estava com uma altura de 30 centímetros. Correto? Aí a questão me fala que quando o termômetro entra em equilíbrio com o laboratório, quando o termômetro entra em equilíbrio, é que ele de fato chegou à temperatura normal. Quando você coloca um termômetro debaixo do braço, você tem que esperar. Você está esperando o quê? Você está esperando ele entrar em equilíbrio. Quando ele entrou em equilíbrio, vamos colocar que o equilíbrio aqui, ele chega a uma temperatura que a gente não saiba, que a gente vai chamar ela de C. Esse cara tava a 18 centímetros. Vocês estão entendendo que eu estou fazendo uma parada do mesmo jeito que quando eu estava ensinando vocês a montar a escala de Celsius, Kelvin, Fahrenheit? Que eu coloquei assim, ó, a relatividade do Celsius, aqui é 0 e aqui é 100, aqui é 32, aqui é 273. Lembra quando eu estava fazendo? Você acha que a gente fazia ali uma regra de 3? Que eu falava pra você, esse cara por esse é igual a esse cara por esse? A gente vai fazer a mesma coisa pra gente ser. Porque como que a gente vai fazer aqui, ó? Essa temperatura menos essa, dividida por essa temperatura menos essa, é igual a essa temperatura menos essa, sobre essa temperatura menos essa. Cadê Alfredo? Alfredo ensinando pra você semelhança de triângulo, razão e proporção. Não é? Ele não ensinou isso pra vocês? Então, olha só. Esse cara menos esse, então essa temperatura em Celsius... Chu, vai ali pra você ver se ele vai tapar aqui, ó. Essa temperatura que eu não sei, menos 0, está para 0 menos 100. 100 menos 0. 100 menos 0 é... Aqui a gente já vai acordar de cara, que a gente já sabe que é 6 e 100, né? E aqui eu vou ter 18 menos 10, que vai ser igual a 18 menos 10 sobre 30 menos 10. Olha só o que eu fiz, Cauane. Eu peguei o tamanho dessa barra sobre o tamanho dessa barra menor, vai ser igual ao tamanho dessa barra sobre essa barra menor.
Aí a gente já pode simplificar aqui, ó. Isso daqui eu já sei que é 6/100. Aqui eu já sei que é 8. E aqui eu já sei que é 20. Então o que eu tenho aqui, Cauane, é exatamente isso daqui, ó. C sobre 100 é igual a... Aqui é 20, perdão. Aqui é igual a 8 dividido por 20. Opa, tudo bom? Ah, tá. A gente quer achar a temperatura em C. Olha aqui, Chu. Agora ficou fácil, não ficou? Tá pegando aqui? Não. Não? Aqui? Tá. Tá? Então eu tenho 20C é igual 100 vezes 8. Quanto que é 100 vezes 8, Chu? É 800, não é? Uhum. Tô certo ou tô errado? Tá. E C é igual a 800 sobre 20. Quanto que é 80 dividido por 20? Cortei aqui, 80 dividido por 2 é 40 graus Celsius. Chu, olha só como, apesar dessa questão ela ser uma questão consideravelmente difícil, olha só como que a resolução dela foi feita em poucos cálculos. Olha. Uhum. Correto? Olha a outra questão, Cauane. Quantos minutos de vídeo antes da gente fazer outra questão? 11. Beleza. Chu, o el. O que significa o el, Chu? Não sei. Nossa, você não sabe o que é o el? No outro vídeo, você falou que não sabia o que era o el, eu te falei. Nossa Senhora. O el, crianças, Universidade Estadual de Londrina. Uma escala de temperatura arbitrária X não é nem Celsius, não é nem Fahrenheit, não é nem Kelvin. É uma escala qualquer. Eu acabei de inventar uma escala. Eu vou pegar aqui o ponto de ebulição do óleo e o ponto de fusão do óleo. Vou colocar aqui com meus pontos relativos e eu vou criar uma escala. Vou chamar ela de escala Pedro. Na sala de aula eu deixo cair as coisas aqui também. Em que ela vai me apresentar aqui a tabela, que ela vai me falar o seguinte. Quando, olha só o que essa escala me fala. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, mostrar aqui, ó. Tá aqui, beleza. Aí, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Quando a minha temperatura em Celsius é 30, a da minha escala é 0, tá vendo? Aí a minha temperatura sobe. Quando a minha temperatura em graus Celsius... Deixa eu ver se eu falei errado. Acho que eu falei errado. Quando a temperatura em Celsius é 30 graus, a minha tá marcando 0. E quando a temperatura em Celsius é 50, a minha tá marcando 100. A minha é diferente. Tá vendo? Varia só 20 graus em Celsius, para mim a escala variar 100. A minha é diferente. Como que eu vou construir essa escala de modo, vamos dizer assim, de modo pedagógico, de modo a ensinar para pessoas leigas como a gente? Nós fazemos 2 traços assim, Cauane. Uma a gente chama aqui da escala Celsius e outra aqui a gente chama da escala X. Aí a gente fala, quando em Celsius está marcando 30, em X está marcando 0. No ponto de fusão da minha. Não é nem ponto de fusão, não. São os pontos relativos que eu pego da minha. Esse X e C não tá aparecendo aqui. Não tá? O C tá aparecendo? É mais ou menos, só a metade. Só a metade? Vou colocar embaixo então. 6x. E quando são 50 graus Celsius na escala de Celsius, na minha são 100. É isso que a minha escala é. Aí ela pergunta: as temperaturas de fusão do gelo e ebulição da água sob pressão normal na escala X são respectivamente. Dada essa escala nova, a gente quer saber como que é o nome dessa escala? Escala Pedro, Chu. Ela quer saber quanto que são 0 graus na escala Pedro e 100 graus na escala Pedro. Correto? Que foi a escala que eu inventei. 100 graus, por quê? Porque 100 graus é o estado de fusão do gelo e 100 graus é o estado de ebulição da água. Mas primeiro a gente precisa montar essa formulazinha daqui. Olha essa formulazinha daqui de Celsius para Fahrenheit. Ela foi criada, lógico, eu criei essa... Eu não criei não, né? Eu mostrei para vocês por que ela é criada. E nós criamos ela assim desse jeito, Cauane, olha só. Eu tenho aqui uma determinada escala em Celsius
e essa escala Celsius vai ser igual a uma determinada escala em X. Aí eu faço o que eu fiz aqui, ó. C menos 30 é igual a 50 menos 30. Por quê? É a menor dividido pela maior, que é igual a menor daqui, dividido pela maior daqui. Que vai ser igual a X menos 0 sobre 100 menos 0. Aqui, Chu. Olha pra cá e vê se você entende. Correto? Aí aqui eu vou ter C menos 30 é C menos 30. 50 menos 30 é 20. E isso daqui vai ser X sobre 100. Olha pra cá. Posso até simplificar se quiser. Simplifica aqui, ó. Vou te simplificar por 20 aqui. Vai ficar 1 aqui e 5 aqui. Mas não vem ao caso. Não quero fazer isso. Por quê? Porque eu posso aqui agora colocar... Eu quero saber quanto que é 100 graus na minha escala X. Olha só o que eu faço, Chu. A minha temperatura em Celsius, vou colocar aqui, ó. A minha temperatura em Celsius menos 30 sobre 20 é igual a minha temperatura em X, que é da pedra, sobre 100. Então eu tenho aqui, ó, 70 menos 20, 70 sobre 20, perdão, que é igual a 100 sobre X. Então o que eu vou ter aqui agora, Cauane? Olha pra cá, Cauane Cristal. 20x é igual a 7... O que eu fiz de errado, Cauane Cristal? Cauane Cristal, olha pra cá, o que eu fiz de errado? 70 vezes 100, depois 20x. Tá certo. É igual a 7.000. Tá certo, não tá? Uhum. Então x aqui vai ser igual... Dividido por 20. Cortei o 0 com 0. E deu 350. Certíssimo. Eu que viajei. Vai ser 350 graus Celsius. Correto? Gente, olha lá na alternativa letra C. Matei a questão. Mas vamos fazer? Em 0 graus. Chu. Esse aqui é o meu ponto de ebulição. Mas vamos fazer o meu ponto de fusão, que é quando aqui tá marcando 0. Então quando eu tenho 0 graus, aí menos 30 sobre 20, eu vou ter esse cálculo daqui. Posso até apagar esse cara daqui, que eu vou fazer aqui x, 20x. Vocês devem estar entendendo que eu tô aqui multiplicando cruzado. Esse carinha daqui vezes esse carinha é igual a esse carinha vezes esse carinha. Esse carinha vezes esse carinha é igual a esse carinha vezes esse carinha. Porque, por exemplo, aqui, ó, 20C é 20 vezes C. 800 é 8 vezes 100. Aqui o que eu tô fazendo? 20, esse cara vezes esse cara, que é 20x. E esse cara vezes esse cara. Aí a equação, né? Não tem por que vocês não saberem a equação. Aqui, como ela é 0 menos 30... eu só vim aqui e coloquei menos 30 logo. Foi isso que eu fiz. Aí 20x é igual a menos 3.000. E x é igual a menos 3.000 sobre 20. Cortei. X é igual a menos 150. Então a minha alternativa correta é a letra C. O meu ponto de fusão da água vai ser menos 150x, que é o nome que é a minha escala, e o meu ponto de ebulição da água, ela vai evaporar a 150x, nessa escala que foi criada. Essas questões de quando são criadas escalas novas, diferentes das usuais, elas são muito comuns em provas de vestibulares. A UERJ vai te cobrar muito isso. Um laboratório para certo experimento com temperaturas muito pequenas teve que criar uma certa escala, ou para temperatura muito alta, ou um professor de física para fazer um trabalho com seus alunos criou uma nova escala. É assim que se faz esse tipo de questão. Vamos fazer quantos minutos de vídeo? 19. Vamos fazer a última aqui, aí esse módulo vai ter parte 2, porque agora a gente já fez as conceituais, aí nos outros a gente faz as contextualizadas.
Que é a 4. Chu, essa daqui é fácil, olha. Pensando no movimento das partículas que compõem dois corpos, A e B, o que significa dizer que A é mais quente que B? O que significa dizer, Chu? Eu encosto num corpo, eu encosto numa mesa e a mesa está mais quente que o cubo de gelo. Eu encosto numa água, coloco minha mão dentro da água e coloco na água que eu estou fazendo café e coloco a minha mão num cooler que está cheio de gelo ali, a água ali do cooler. O que significa dizer que a água do bule está mais quente do que a água do cooler? Que as células, que as moléculas de água do bule estão mais agitadas do que a do cooler. Então, se estão mais agitadas, eu sinto com que elas estão mais quentes. Correto? Fisicamente falando, um corpo está mais quente do que o outro. Foi dado mais calor a esse corpo. Uma vez dado mais calor a esse corpo, as temperaturas estão mais agitadas. Correto? Não vou fazer 5, vou deixar para vocês fazer sozinho. Um corpo sofre aquecimento de 40 graus Celsius. Se esse aquecimento fosse acompanhado pela escala Kelvin, qual seria a sua variação? Presta atenção, a questão ela não quer saber quantos que são 40 graus Celsius em Kelvin. Ela quer saber quanto que foi a variação. Quer ver, ó? Só por via das dúvidas, abre lá, volta ao teu caderno lá no capítulo 1 de Física 2, na página... Na página 255, tópico 7, variação de temperatura. Página 256, lá no finalzinho. Chu, enquadra aqui pra mim, ó. Quer ver, ó? O tanto que eu vario a minha temperatura em graus Celsius dividido por 5 vai ser igual ao quanto que eu vario a minha temperatura em Fahrenheit dividido por 9, que vai ser igual ao quanto eu faria a minha temperatura em Kelvin dividido por 5. Então, para você fazer essa questão, voltando aqui, você vai pegar 40 graus Celsius dividido por 5, e isso vai ser igual à variação em Kelvin, que você vai achar também dividido por 5, correto? É a mesma temperatura. De Celsius para Kelvin não vai mudar, olha só, tu vai cortar o 5 com 5. É, questão resolvida. Beijos. Oi, Chu, pode terminar o vídeo aqui que eu acabei. Tchau.